5 anos. Luísa Costa passou debaixo da terra em um bunker de concreto construído por um homem que renunciou ao mundo. Ninguém sabia que a menina todo esse tempo se encontrava a menos de 1 hora de viagem de sua casa. Ela era mantida na penumbra, acorrentada. A comida era passada através de uma escotilha estreita. Este pesadelo poderia ter continuado muito mais tempo se não fosse por um achado casual. Era quarta-feira, 17 de abril de 2019, aproximadamente 18 horas e 12 minutos. Na pequena aldeia perto da estrada para Uiramutã, no norte do Brasil, os moradores locais terminavam os afazeres diários, sem suspeitar que em poucas horas sua tranquilidade seria destruída pela notícia do desaparecimento da menina de 11 anos, Luísa Costa. A última vez que Luísa foi vista foi pela câmera de vigilância no posto de gasolina Intelbras. Na gravação, que mais tarde se tornou a principal evidência material na investigação, vê-se como Luísa caminha pelo acostamento da estrada, olhando atentamente ao redor. Várias vezes ela diminui o passo, como se esperasse alguém que deveria aparecer fora do quadro. E então, após um instante, atrás dela passa uma motocicleta. Uma Honda XR 250 vermelha e branca. O rosto do condutor está coberto por um capacete amarelo. As placas são impossíveis de ler. A câmera estava direcionada para uma seção de aproximadamente 17 metros de comprimento em um ângulo de 43 graus. E além disso, seu olhar não alcançava. Este é o último momento conhecido antes do desaparecimento de Luísa Costa. A próxima pista foi encontrada aproximadamente a 3,4 quilômetros do posto, no ponto onde a estrada de terra muda abruptamente para solo firme, que apaga todos os vestígios. Exatamente aqui, Luísa como que se dissolveu. Nesta seção da estrada, os operativos descobriram um pacote, cuidadosamente colocado no acostamento, no qual se encontravam um caderno simples e 2 flores silvestres secas. O caderno estava vazio, as páginas limpas, mas as próprias flores como que falavam de algo pessoal, importante para Luísa. Estes detalhes alarmavam os investigadores, que já começavam a formar o quadro do acontecido. Bem próximo ao pacote foi descoberta uma marca distinta de pneu, pertencente a uma motocicleta, coincidindo com o modelo Honda XR 250. O desenho estava claramente marcado. Marca Pirelli MT60, diâmetro da marca cerca de 17 centímetros, ângulo de virada do pneu constituía 33 graus. Esta era uma marca fresca, e ela levava em direção à faixa florestal, ao norte, no sentido contrário da estrada principal e em direção à zona fronteiriça com a vizinha Guiana. A investigação imediatamente começou a se estreitar em torno de 2 figuras. O primeiro, Walter Nogueira, fazendeiro, conhecido na região como Zé Mata. No passado, uma pessoa bem-sucedida e sociável, nos últimos anos ele se transformou em um eremita silencioso que vivia separado de todos, profundamente na floresta, saindo à aldeia apenas por necessidade. Sua Honda XR 250 era familiar aos locais, e há muito tempo ele era considerado uma pessoa estranha sobre quem pouco se sabia. Entretanto, na história havia também outro suspeito potencial, que apareceu graças ao testemunho de um pastor local. Ele assegurava que à noite viu uma motocicleta movendo-se rapidamente com placas guianenses que se dirigia em direção à fronteira. Este detalhe era uma pista séria, porque travessias ilegais da fronteira aqui não eram raras. Exatamente por esta razão, o segundo figurante por enquanto permanecia sem nome, escondido na sombra das suspeitas. Nas primeiras horas após o desaparecimento, a polícia imediatamente organizou uma verificação do depoimento do pastor. Mas nenhuma das câmeras fronteiriças, funcionando em regime de 24 horas, registrou o aparecimento de uma motocicleta com placas guianenses no dia indicado. A testemunha poderia ter se enganado, ou a motocicleta desviou da estrada principal, evitando as câmeras. Esta pista rapidamente começou a se transformar em um beco sem saída, mas os investigadores ainda continuavam a verificá-la. Muito séria era a própria versão sobre a travessia da fronteira. Enquanto isso, a atenção dos policiais se concentrou em Walter. 24 horas após o desaparecimento de Luísa, os operativos receberam mais uma evidência importante. A câmera de vídeo, instalada em uma pequena loja a 18 quilômetros do local do desaparecimento,
claramente registrou a Honda XR 250 com Walter sentado ao volante. No banco traseiro, na mesma roupa com que Luísa desapareceu, estava uma pequena figura. O rosto não era visível, mas a coincidência com a desaparecida era muito óbvia para que pudesse ser ignorada. A direção da polícia imediatamente tomou a decisão de enviar um grupo operativo à casa de Walter Nogueira. A dificuldade consistia no fato de que a casa ficava profundamente na floresta, e não era fácil chegar lá. Os operativos partiram ao amanhecer, sem saber o que exatamente encontrariam. A questão sobre o que Walter escondia tornava-se central neste caso. Ele era o principal suspeito, e agora de suas palavras e do que a polícia encontrasse em sua casa, dependia muito. 5 anos depois, seria estabelecido que exatamente esta batida deu início à resolução de uma das mais terríveis e misteriosas histórias do Brasil. Mas ainda ninguém sequer suspeitava o quão profundo este pesadelo se revelaria. Naquele momento, os operativos sabiam apenas uma coisa: Luísa Costa não desapareceu sem deixar vestígios. Seus rastros estavam em algum lugar próximo. E agora a chave para o enigma estava nas mãos de um homem estranho e silencioso que por muitos anos viveu separado das pessoas. Ninguém imaginava que sombrio segredo ele escondia atrás das paredes de seu refúgio florestal. Por que Walter ocultou sua rota na noite de 17 de abril? A casa de Walter Nogueira, que os locais chamam de Zé Mata, fica isolada na floresta densa, afastada da estrada principal, a 6 quilômetros do local onde Luísa Costa foi vista pela última vez. Raramente alguém o via na aldeia, exceto às quartas-feiras à noite, quando ele aparecia para comprar querosene para a lâmpada. Todos se acostumaram com tal vida de eremita e não faziam perguntas desnecessárias, até que Luísa desapareceu. Os investigadores começaram a estudar as compras de Walter e rapidamente notaram uma estranheza. Na mercearia, confirmaram que ele regularmente, exatamente a cada 20 dias, adquiria um saco de farinha de milho pesando 50 quilogramas. Os fazendeiros locais consideravam isso uma quantidade muito grande para um homem que vive sozinho em uma pequena fazenda. Isto causou a primeira suspeita. Para que se destinava tal quantidade de produtos, se outras pessoas perto de Walter ninguém jamais havia notado? A segunda estranheza está relacionada com a viagem noturna para comprar querosene. Walter sempre fazia esta viagem no mesmo horário, estavelmente às quartas-feiras. Mas no dia em que Luísa desapareceu, 17 de abril, ele inesperadamente se calou sobre este fato, relatando aos investigadores algo completamente diferente. No interrogatório, Walter afirmava que à noite não foi a lugar algum, estava em casa e consertava um gerador velho. Ele descreveu detalhadamente o conserto, as ferramentas, o óleo nas mãos. À primeira vista, verossímil. Entretanto, sua versão quase imediatamente foi refutada pelo vizinho, o apicultor Célio. O apiário de Célio fica localizado a menos de 1 quilômetro da fazenda de Walter. Naquela noite, cerca de 18 horas e 40 minutos, Célio claramente ouviu o som do motor da motocicleta Honda XR que pertencia a Walter. Este som o vizinho ouvia regularmente. Toda quarta-feira, o fazendeiro passava perto de seu apiário. A Walter foram comunicadas as palavras de Célio, mas ele não mudou o depoimento, continuando a insistir que não deixou a fazenda. Os investigadores realizaram um teste, verificando as palavras do vizinho. À distância de 900 metros, o som do motor realmente era ouvido distintamente e não poderia ser confundido com nada mais. Assim, o álibi de Walter, declarado por ele mesmo, ficou sob dúvida. Significa que o fazendeiro conscientemente ocultou a viagem noturna. A próxima descoberta da investigação ainda mais fortemente pôs em questão o comportamento do suspeito. Estudando as compras de Walter, a polícia notou que, além de produtos e querosene, nos últimos meses ele regularmente comprava cimento e estruturas metálicas. Estas compras eram estranhas, uma vez que a fazenda e a casa não tinham nenhum sinal de nova construção ou reforma. As construções pareciam velhas. Nada falava que o fazendeiro em algum lugar estava construindo ou reconstruindo algo. Não obstante, os gastos com materiais de construção eram constantes e significativos. Verificando as versões das testemunhas oculares, a investigação paralelamente estudava as marcas de pneus perto da estrada florestal, não longe do local onde encontraram o pacote com flores e o caderno de Luísa.
A marca de pneus descoberta naquele dia se mostrou parecida com os pneus da motocicleta de Walter, mas após comparação atenta dos desenhos, descobriu-se que a coincidência não era completa. Possivelmente, era uma motocicleta diferente do mesmo modelo, e agora a versão sobre um segundo veículo requeria verificação. Isto levou a polícia de volta às palavras do pastor, que mencionava o misterioso motociclista com placas guianenses. Para definitivamente fechar ou confirmar esta pista, foi solicitada a informação dos guardas de fronteira. No relatório do Serviço Fronteiriço, dizia-se que na noite de 17 de abril, ninguém de motocicleta cruzou a fronteira com a Guiana. Assim, o testemunho do pastor sobre a motocicleta guianense foi praticamente completamente refutado, embora a conclusão definitiva sobre ele a investigação ainda não tivesse feito. Restava concentrar-se em Walter. A suspeita intensificava-se com seu comportamento estranho, compras inexplicáveis e o fato de que ele conscientemente induziu a investigação ao erro, ocultando suas ações noturnas. Os policiais decidiram descobrir mais detalhadamente o que ele fazia e onde se encontrava naquela noite das 18 horas às 20 horas, pois foi exatamente nesse período que Luísa Costa desapareceu. Por enquanto, a investigação não conseguia explicar nem as compras regulares de volume incomum de farinha de milho, nem os materiais de construção, nem a rota oculta de Walter. Todos esses detalhes apenas intensificavam as suspeitas de seu envolvimento no desaparecimento de Luísa, embora não fornecessem uma resposta clara sobre os motivos ou ações do suspeito na noite do crime. Os investigadores compreendiam que se aproximavam de uma descoberta importante. Mas por enquanto a única informação confiável era apenas que Walter não dizia toda a verdade e claramente ocultava detalhes importantes de sua vida e de sua agenda. O período das 18 horas às 20 horas permanecia como um intervalo-chave, e foi exatamente na elucidação das ações do fazendeiro nesse intervalo que a investigação agora direcionou todos os esforços. Por que a família de Luísa omitiu sua amizade com Célio? A casa da família Costa sempre foi considerada um lugar exemplarmente silencioso. Os pais de Luísa, habitantes comuns da aldeia, nunca entraram em conflitos e mantinham-se isolados. Após o desaparecimento de sua filha, os investigadores estudaram cuidadosamente o entorno da família, tentando encontrar quaisquer inconsistências e detalhes ocultos que pudessem levar à elucidação do caso. Alguns dias após o início da investigação, os policiais verificaram cuidadosamente os pertences pessoais de Luísa. Entre suas coisas encontraram um telefone celular simples Nokia 105. Na memória do dispositivo foram descobertas mensagens SMS que imediatamente despertaram interesse especial dos operativos. Eram 14 mensagens curtas de Célio, o vizinho apicultor, aquele mesmo homem que primeiro apontou à polícia as inconsistências nos depoimentos de Walter. Os textos das mensagens eram simples, mas incomuns para um homem adulto, dirigidas a Luísa. Célio a convidava para a feira na aldeia, prometia dar mel fresco e até perguntava quando poderia vê-la novamente perto de seu apiário. À primeira vista, nada suspeito. Palavras amigáveis e abertas. Contudo, os pais de Luísa já haviam sido interrogados anteriormente, e a pergunta direta sobre quaisquer contatos da filha com Célio, eles negaram categoricamente a existência de tais relações. Eles asseguravam que Luísa evitava a comunicação com ele e nunca esteve em seu território. Quando os investigadores se dirigiram novamente aos pais de Luísa, demonstrando as mensagens descobertas, os pais ficaram visivelmente tensos. Suas explicações foram confusas e contraditórias. A mãe insistia que a filha nunca respondia a tais convites e evitava Célio, chamando-o de pessoa estranha. Mas as mensagens descobertas no telefone de Luísa contradiziam diretamente as palavras da mãe. Nelas não havia respostas da própria Luísa. Contudo, sua quantidade e irregularidade claramente indicavam que Célio estava em contato próximo com ela, ou pelo menos, tentava persistentemente estabelecer tal conexão. Os investigadores decidiram verificar a história de Célio mais cuidadosamente. Ele foi imediatamente levado à delegacia para prestar depoimento. Externamente, parecia completamente calmo e rapidamente confirmou que enviava mensagens para Luísa. Ele explicou isso pelo fato de que a menina uma vez demonstrou interesse pelo apiário, e ele simplesmente queria manter amizade com a família Costa através dela, oferecendo um gesto simples e bondoso.
Não obstante, Célio não conseguiu explicar por que os pais de Luísa negavam sua comunicação. No contexto desses eventos, a polícia decidiu deter Célio para verificação adicional. Em resposta, ele rapidamente apresentou uma passagem de ônibus que confirmava sua viagem à cidade Boa Vista em 7 de abril, 10 dias antes do desaparecimento de Luísa. Segundo a passagem, Célio partiu de manhã cedo e retornou na mesma noite, o que teoricamente lhe fornecia álibi e falava a seu favor. Contudo, os investigadores notaram que a passagem confirmava apenas um dia específico e não podia completamente remover as suspeitas em relação aos contatos vizinhos de Célio com Luísa. Enquanto isso, outros operativos continuaram estudando a gravação do posto de gasolina onde Luísa foi registrada pela última vez. Especialistas técnicos fizeram correção do tempo na câmera de vigilância e conseguiram destacar mais claramente detalhes individuais da gravação. A atenção da investigação retornou novamente àquela motocicleta Honda XR que apareceu no quadro. Agora, na gravação, ficou evidente que o capacete amarelo na cabeça do condutor não era apenas brilhante e notável. Era único e reconhecível. Os investigadores esclareceram que exatamente tal capacete pertencia ao fazendeiro eremita Walter Nogueira. Significa que exatamente Walter estava ao volante no momento em que Luísa caminhava pelo acostamento da estrada e desapareceu. Célio, apesar das suspeitas, por enquanto permanecia na periferia da investigação. Sua estranha amizade com Luísa e a negação dessa conexão pelos pais podiam ser apenas uma coincidência desagradável ou consequência de mal-entendidos familiares. Contudo, a investigação não se apressava em remover definitivamente as suspeitas sobre ele. Agora, diante dos operativos, surgiram duas direções importantes. A primeira, esclarecer o álibi de Célio e suas verdadeiras intenções em relação a Luísa. A segunda, decifrar o mistério dos materiais de construção e farinha que Walter ocultava tão cuidadosamente. Exatamente esses detalhes deveriam levar os investigadores à resposta da questão principal do caso. Enquanto a polícia estava ocupada verificando evidências e esclarecendo rotas dos suspeitos, dentro do caso começou a emergir um quadro de relações ocultas e conexões secretas que podiam ser muito mais complexas do que pareciam à primeira vista. A família Costa, até então parecendo exemplar e comum, ocultava algo importante, embora as razões de tal ocultação permanecessem incompreensíveis por enquanto. A investigação se aproximava da verdade, mas compreendia que eram apenas os primeiros passos no caminho para a completa elucidação do desaparecimento de Luísa Costa. Como Walter conseguiu transportar para sua casa a pesada construção de ferro concreto? No início de junho de 2019, o caso de Luísa Costa chegou a um beco sem saída. Os operativos ainda verificavam álibis dos vizinhos e circunstâncias relacionadas ao desaparecimento. Walter permanecia como principal suspeito, mas provas diretas de sua culpa ainda não existiam. Célio também estava sob observação, embora sua participação parecesse menos provável após a confirmação da passagem de ônibus. Progresso inesperado ocorreu após a verificação dos documentos financeiros de Walter. Entre numerosos recibos por materiais de construção foi encontrada uma conta incomum da empresa de transporte, Roraima Log. Segundo esse documento, em 5 de abril de 2019, apenas 2 dias antes do desaparecimento de Luísa, Walter encomendou a entrega de uma carga incomum, um elemento pesado de concreto de 5 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro, pesando 15 toneladas. Na conta indicava-se que era um fragmento de coletor de passagem de água, normalmente aplicado para grandes objetos de engenharia. A entrega foi realizada em um grande caminhão de 6 toneladas equipado com plataforma plana. O caminho percorreu 37 quilômetros de estrada de terra ruim e, pelos cálculos, levou cerca de 2 horas. Mas o mais estranho foi que nenhum dos vizinhos notou a chegada de transporte tão grande. Isso surpreendeu os investigadores, considerando quão difícil é ocultar tal técnica e carga em uma área silenciosa e pouco povoada. Os policiais se dirigiram novamente aos vizinhos da fazenda, esperando compreender como uma entrega tão grande permaneceu despercebida. Nova testemunha importante tornou-se o vizinho lenhador que trabalhava nas proximidades. O homem afirmava que conhecia bem o território ao redor da casa de Walter, pois regularmente cortava árvores e frequentemente passava pelos arredores de sua fazenda. Mas ele declarou categoricamente que nos últimos meses não notou nem trabalhos, nem aparição de equipamento pesado,
nem muito menos elemento de concreto tão grande. Nem vala, nem área de construção preparatória ele também não viu. Esta afirmação do vizinho lenhador colocou diante dos investigadores um novo problema. Se a estrutura de concreto foi entregue, então onde ela foi colocada e como Walter conseguiu esconder trabalhos tão visíveis de todos os vizinhos? Nesta etapa, a polícia levantou a hipótese de que a estrutura de concreto poderia ter sido destinada à construção de um reservatório subterrâneo oculto para água ou algo similar, o que era bastante lógico para uma propriedade isolada. Devido a esta versão e à ausência de evidências diretas, a polícia temporariamente adiou o pedido para realizar uma busca e decidiu encaminhar as informações sobre esta entrega para verificação ambiental, para excluir construção ilegal ou danos ao meio ambiente. Esta decisão retardou o processo de investigação, já que o procedimento burocrático de verificação poderia se estender por várias semanas. Porém, logo ocorreu um evento que novamente trouxe atenção à fazenda de Walter e forçou a polícia a reconsiderar sua atitude em relação à situação. Na noite de 2 de junho de 2019, a polícia militar realizava exercícios planejados nos arredores de Uiramutã, usando um drone de patrulhamento não tripulado. A rota de patrulhamento casualmente passou sobre o território da fazenda de Walter. O drone estava equipado com câmera térmica e inesperadamente registrou uma mancha térmica incomum de forma quadrada no teto de um dos galpões perto da casa de Walter. Tal anomalia claramente expressa interessou os operadores, que não conseguiram explicar imediatamente sua natureza. Porém, enquanto tentavam aproximar e registrar o objeto, o drone perdeu o controle e os dados ficaram parcialmente danificados. O único quadro com imagem clara da anomalia tornou-se quase ilegível. Mesmo assim, foi exatamente este fato que trouxe de volta a atenção da polícia aos estranhos materiais de construção encomendados por Walter e colocou em dúvida a versão sobre a construção de reservatório de água. Agora, os investigadores suspeitavam que ele poderia ter usado a estrutura de concreto para fins completamente diferentes, muito menos óbvios. Os investigadores decidiram iniciar imediatamente uma verificação mais minuciosa das entregas de Walter nos últimos meses. Eles solicitaram documentos sobre a compra de cimento, peças metálicas e correntes registradas em 2020, pretendendo obter autorização oficial para a busca no território da fazenda. Até então não tinham fundamentos suficientes para isso. Mas a anomalia que apareceu e a misteriosa entrega da estrutura de 15 toneladas seriamente fortaleceram as suspeitas da polícia em relação às verdadeiras intenções de Walter. Enquanto os investigadores aguardavam os resultados da verificação ambiental, eles entendiam que a situação exigia ações urgentes. A descoberta misteriosa nos documentos e o quadro noturno com a mancha térmica no teto do galpão poderiam ser parte de um quadro único, cuidadosamente oculto, que poderia finalmente levar a polícia à verdade sobre o desaparecimento de Luísa Costa. O álibi de Célio foi finalmente verificado? A investigação do desaparecimento de Luísa Costa continuava há mais de um ano e a atenção da imprensa e da polícia gradualmente se voltou para o segundo envolvido, o apicultor Célio. Apesar do fato de que anteriormente Célio havia apresentado uma passagem de ônibus confirmando sua ausência da aldeia em 7 de abril de 2019, a mídia continuava ativamente considerando-o como potencial suspeito. Os pais de Luísa persistentemente se calavam sobre o relacionamento de sua filha com este homem, o que apenas intensificava as suspeitas. Em agosto de 2020, a polícia recebeu os resultados há muito aguardados da análise do faturamento das conversas telefônicas de Célio pelo período de 6 a 8 de abril de 2019. Os dados da companhia telefônica confirmaram que todos estes 3 dias, seu telefone celular se registrava exclusivamente nas torres localizadas na cidade de Boa Vista. Isso significava que Célio fisicamente não poderia estar na aldeia de Uiramutã nos dias indicados, incluindo a manhã e noite de 7 de abril, o que confirmava completamente seus depoimentos. Evidência adicional apareceu também graças às redes sociais. Durante a verificação foi encontrada a conta oficial de Célio no Facebook, onde em 7 de abril de 2019 foi publicada uma série de fotografias da feira local em Boa Vista, onde ele vendia mel. Em uma das fotografias se vê claramente o próprio Célio ao lado de seu estande com indicação do horário exato de publicação, 14 horas e 34 minutos.
Isso também coincidia com o faturamento e definitivamente provava a veracidade de seu álibi na data, 10 dias antes do desaparecimento de Luísa. Mesmo assim, os investigadores ainda tinham a questão de por que os pais de Luísa, desde o início, categoricamente negavam qualquer conexão de sua filha com Célio. Durante interrogatório repetido, os pais confessaram que intencionalmente esconderam a amizade da filha com o vizinho, temendo que isso pudesse impedir a polícia de se concentrar no principal suspeito, Walter. Em sua opinião, Célio não estava envolvido no desaparecimento de Luísa, e quaisquer menções sobre ele poderiam apenas confundir a investigação. Porém, a tática parental se mostrou errônea. A imprensa imediatamente pegou a história com as mensagens e amizade de Célio e Luísa, inflando o escândalo em torno do apicultor. Ele, por algum tempo, se tornou o principal objeto de suspeitas na mídia, embora a polícia já tivesse recebido evidências convincentes de seu não envolvimento. Apesar do fato de que o álibi de Célio era de ferro, os jornalistas persistentemente o perseguiam na esperança de uma sensação. Célio constantemente enfrentava perguntas sobre seus relacionamentos com a família Costa e foi forçado a demonstrar publicamente passagens, fotografias e extratos das companhias telefônicas. Tudo isso confirmava seu não envolvimento e gradualmente convenceu o público de sua inocência. No final, a polícia oficialmente retirou de Célio quaisquer suspeitas, definitivamente fechando esta pista falsa. Neste exato momento, quando a atenção da mídia estava voltada para Célio, nas mãos dos investigadores apareceu um novo documento importante. A auditoria bancária descobriu um cheque de 11 de agosto de 2020 de uma loja de ferragens, Casa do Fazendeiro, localizada em Boa Vista. No cheque constava uma compra feita por Walter, 400 quilogramas de cimento e 12 metros de corrente resistente. Para um eremita vivendo numa floresta remota e não realizando quaisquer trabalhos de construção grandes visíveis, esta era uma aquisição extremamente incomum. O cheque apareceu completamente por acaso durante a verificação de contas bancárias, e os investigadores imediatamente entenderam que esta descoberta poderia ter significado chave para a investigação. Já haviam passado 16 meses após o desaparecimento de Luísa, e agora a polícia compreendeu que as compras ocultas de Walter, que continuaram mesmo após o sumiço de Luísa, não foram casuais. Esta informação fez com que os investigadores reconsiderassem sua atitude em relação ao fazendeiro. Eles supuseram que Walter poderia ter usado cimento e correntes para construir algo que até agora ninguém havia visto e cuja existência nem sequer suspeitavam. Os operativos imediatamente tomaram a decisão de preparar uma solicitação de mandado que permitiria realizar uma busca completa na fazenda e no território de Walter. Agora a investigação estava absolutamente certa de que por trás das ações e estranhas aquisições do eremita se escondia algo muito mais sinistro do que simplesmente atividade doméstica suspeita. Os investigadores compreendiam que a investigação entrava em uma nova etapa e em breve planejavam concentrar-se completamente na fazenda de Walter. Se conseguissem encontrar vestígios do que exatamente se destinavam o cimento e as correntes, isso poderia dar uma resposta definitiva à questão do que exatamente aconteceu com Luísa Costa e que segredo Walter Nogueira ocultava tão cuidadosamente. Como o termovisor confirmou o compartimento oculto? Após obter o recibo da compra volumosa de cimento e correntes, a atenção da polícia e dos serviços ambientais estava voltada para a fazenda de Walter Nogueira. Apesar das múltiplas verificações, as inspeções do território não davam resultados. Em fevereiro de 2024, as autoridades decidiram tomar uma medida mais decisiva, usando tecnologias modernas. Para o monitoramento noturno do território, foi envolvido o Ecoserviço com equipamento profissional. Na noite de 21 para 22 de fevereiro de 2024, às 1h15 foi lançado um drone DJI Mavic 3T, equipado com câmera termovisora de alta sensibilidade. O operador estudava atentamente o território, notando as diferenças naturais de temperatura. Nada de incomum havia, até que o drone se encontrou sobre um galpão de madeira, localizado próximo à construção principal na fazenda. Na tela do operador destacou-se bruscamente uma mancha térmica com área de aproximadamente 1,8 metros quadrados. A temperatura da superfície estava no nível de 36 graus Celsius, o que dava um contraste de mais de 12 graus em comparação com o fundo circundante.
Em hora tão tardia, isso era inexplicável. Os funcionários do serviço imediatamente fixaram as coordenadas e comunicaram ao quartel-general operativo da polícia. Os especialistas imediatamente levantaram a hipótese de que a causa do calor poderia ser a decomposição de silagem ou materiais orgânicos, frequentemente usados nas fazendas. Entretanto, após consultas com um especialista agrícola, ficou claro que a temperatura máxima da massa de silagem não excede 28 graus, mesmo durante decomposição intensa. A versão foi rejeitada. Verificaram também a segunda variante, superaquecimento do gerador, já que Walter regularmente afirmava que o usava para fornecimento elétrico da fazenda. Os policiais rapidamente instalaram um sensor de monóxido de carbono próximo ao gerador, mas o aparelho mostrou claramente que o gerador se encontrava completamente em outra ala do edifício e não tinha nenhuma relação com a anomalia térmica no teto do galpão. A versão com o gerador rapidamente caiu por terra, mas várias horas foram perdidas em sua verificação. Enquanto isso, os operativos já haviam obtido o mandado necessário e se prepararam para o exame minucioso do local identificado pelo termovisor. 22 de fevereiro, às 6 horas e 30 minutos da manhã, chegou à fazenda um grupo de operativos e especialistas técnicos. O próprio Walter, previamente notificado sobre a verificação, não estava presente na fazenda, o que apenas aumentou a desconfiança dos investigadores. Os policiais rapidamente desmontaram o piso de madeira do galpão e viram aquilo que mudou completamente o curso da investigação. Sob as tábuas do galpão havia uma tampa de concreto, completamente não característica para construções similares. Ela estava cuidadosamente vedada com argila no perímetro e não tinha alças externas. A escotilha, de tamanho 80 por 80 centímetros, claramente se destinava ao acesso permanente para baixo, porém abria exclusivamente do lado externo. Os operativos cuidadosamente removeram a argila e a mistura cimentícia, após o que conseguiram retirar a tampa da escotilha. Sob ela se abria a escuridão. Os investigadores direcionaram lanternas para dentro e imediatamente viram uma corrente enferrujada, fixada à parede dentro do compartimento de concreto. Descendo, os policiais se encontraram em um compartimento apertado de concreto com tamanho aproximado de 2 por 5 metros. O compartimento tinha ventilação simples, sanitário primitivo e lugar grosseiro para dormir. No chão, presa com corrente à parede, foi encontrada Luísa Costa, desaparecida há quase 5 anos atrás. O estado de Luísa era satisfatório, apesar das condições extremamente difíceis de confinamento. Ela estava viva, assustada, mas sem vestígios externos de dano físico. Os policiais imediatamente a libertaram e chamaram assistência médica. O aparecimento de Luísa após tanto tempo tornou-se um verdadeiro choque para todos. A atenção imediatamente se transferiu para a origem dos materiais dos quais foi construído o esconderijo e da corrente com a qual Walter mantinha Luísa. A investigação rapidamente ligou a corrente encontrada com a compra volumosa de Walter previamente identificada. Exatamente agora, tornou-se óbvio o objetivo da aquisição de cimento e corrente em agosto de 2020. No mesmo dia, a polícia anunciou busca urgente por Walter Nogueira, que naquela época havia desaparecido sem deixar rastros. A fazenda foi imediatamente colocada sob controle policial e os investigadores começaram a compor um quadro detalhado de como o suspeito conseguiu durante quase 5 anos manter Luísa, evitando qualquer suspeita. Após esta descoberta, o caso tornou-se completamente aberto e todas as forças foram direcionadas para a captura de Walter. A investigação também se interessou pelo motivo pelo qual nenhum dos moradores locais ou funcionários dos serviços conseguiu descobrir ou, ao menos, suspeitar da existência do compartimento oculto durante todo esse tempo. Quem é a mulher com leite que Luísa mencionou? Depois que Luísa Costa foi salva e levada ao Hospital Boa Vista, os investigadores tentaram obter os primeiros detalhes importantes do que acontecia com ela. Os médicos limitaram o acesso da polícia, mas permitiram fazer-lhe algumas perguntas cuidadosas. Luísa, nas primeiras horas, foi extremamente cautelosa nas palavras. Ela se confundia, evitava olhares, mas ao mencionar um detalhe, notavelmente se animou. Tratava-se de uma certa mulher que às vezes lhe trazia leite. Esta figura Luísa não conseguia nomear, mas descreveu muito claramente. A mulher constantemente usava um lenço vermelho, tinha um odor peculiar, parecido com pomada para animais,
que usam fazendeiros e pastores para tratar gado. Esta descrição revelou-se extremamente importante, porque a grande distância da fazenda de Walter Taulenço poderia usar apenas uma mulher. Os investigadores imediatamente começaram a verificar possível conexão. No raio de aproximadamente 30 quilômetros da fazenda, realmente vivia apenas uma pastora que frequentemente usava tais lenços. Era a fazendeira local, Marisa. Ao verificar os registros veterinários, descobriu-se que 11 de setembro de 2019, Marisa realmente foi registrada na área próxima ao território da fazenda de Walter. Ela tratava uma vaca doente. Parecia que esta coincidência confirmava as palavras de Luísa e acrescentava ao caso uma nova pista importante. Os investigadores imediatamente se dirigiram a Marisa para fazer-lhe perguntas diretas. Entretanto, a mulher categoricamente declarou que nunca esteve no território da fazenda de Walter e nem sequer se aproximou de sua casa. Ela confirmou que tratou uma vaca não longe da fazenda, mas indicou claramente que nunca se comunicou com ninguém daquela casa, e a própria Luísa era para ela um nome desconhecido. Para verificar as palavras de Marisa, os policiais conduziram uma inspeção minuciosa de seu estábulo e casa. Coletaram amostras de solo e superfícies para possível presença de DNA de Luísa. Os resultados das análises chegaram rapidamente e foram absolutamente inequívocos. Nenhum vestígio de Luísa foi encontrado no território de Marisa. Entretanto, a mídia local, que soube desta versão, já conseguiu inflar um novo escândalo. Os jornalistas apresentaram uma hipótese estrondosa sobre uma cúmplice de Walter, Marisa, que supostamente poderia ajudá-lo a manter Luísa cativa. Mas após a publicação da declaração oficial da polícia confirmando a ausência de quaisquer vestígios e provas da participação de Marisa, esta versão rapidamente desmoronou. Os investigadores foram forçados a reconhecer publicamente que a pastora não tinha qualquer relação com o crime e não poderia ser a mulher com leite que Luísa descreveu. Enquanto isso, os médicos continuavam examinando Luísa, tentando entender seu estado físico e psicológico após vários anos de permanência no compartimento de concreto. Os investigadores, por sua vez, tentavam descobrir a origem dos materiais que Walter usou para seu esconderijo, especialmente a corrente com a qual Luísa estava acorrentada. Os dados da auditoria bancária sobre a compra de cimento e correntes já tinham sido estudados, mas agora era necessária uma análise técnica mais profunda da própria corrente e da construção de concreto, para entender se estes materiais foram adquiridos da mesma forma e quem poderia ter ajudado Walter em logística tão complexa. Enquanto isso, no próprio compartimento de concreto onde Luísa passou tanto tempo, os operativos descobriram um desenho riscado na parede com um objeto pontiagudo. Era uma figura primitiva, mas claramente reconhecível de uma vaca, e sobre sua cabeça estava desenhado um lenço vermelho, exatamente como aquele sobre o qual Luísa falava. Agora estava claro para os investigadores que a mulher com leite não era apenas fantasia ou memória distorcida de Luísa. Esta figura tinha base real e era parte importante daquela vida que ela levou todos estes anos em cativeiro. Contudo, apesar dos esforços, a identidade da misteriosa mulher com lenço vermelho permanecia desconhecida. Marisa foi completamente inocentada e não havia mais pessoas adequadas à descrição na localidade próxima. Esta questão permanecia em aberto e os investigadores criaram um caso separado que deveria receber o número 2. Mas por enquanto ele oficialmente permanecia não resolvido. Neste momento a polícia continuava conduzindo busca ativa por Walter, supondo que ele poderia estar escondido longe além dos limites do estado. Cada nova descoberta na fazenda fornecia pistas importantes, mas as questões sobre quem exatamente e de que forma poderia ajudar Walter permaneciam sem resposta. Luísa continuava recebendo assistência médica e a polícia se preparava para receber relatório detalhado dos médicos sobre seu estado. Todo o foco da investigação agora se deslocava para a origem dos materiais de construção, sua aquisição e entrega, bem como para o esclarecimento da conexão com a figura da mulher de lenço vermelho, que se tornou a parte mais enigmática e inexplicável desta história. De quem foi o cartão que pagou o parafuso olhal? Após a descoberta de Luísa Costa, a principal questão da investigação tornou-se o estudo das ações e motivos de Walter Nogueira.
O suspeito foi detido 3 dias após o resgate de Luísa e levado ao Centro de Detenção Investigativa de Boa Vista. Os policiais conduziram a auditoria em larga escala de todas suas operações financeiras e descobriram uma nova compra incomum, que poderia se tornar prova fundamental. Nos documentos bancários, descobriu-se que em 2 de junho de 2019, Walter encomendou pela internet um parafuso oleal de diâmetro de 14 milímetros. Este elemento de fixação revelou-se detalhe importante, necessário para a instalação da corrente na qual posteriormente mantiveram Luísa. A surpresa para a investigação foi que o pagamento pelo parafuso oleal passou através da conta corporativa da igreja local, Nova Luz. A investigação rapidamente mostrou que a conta desta igreja oficialmente pertencia ao pastor falecido, que morreu ainda em julho de 2019. Walter era conhecido como paroquiano desta igreja no passado, e aparentemente ele tinha acesso às suas finanças mesmo após a morte do pastor. O cartão vinculado à conta da igreja não foi bloqueado, o que permitiu que Walter o usasse para a compra sem despertar suspeitas. Durante a busca em Walter, encontraram um diário sob o título Pecado Fora dos Muros. Perícia minuciosa, conduzida por especialistas do Instituto Fiocruz, mostrou que o diário está cheio de pensamentos desconexos, mas obsessivos sobre salvação das almas, através do isolamento e expiação dos pecados. Esta descoberta permitiu à investigação pela primeira vez olhar na consciência do suspeito e entender pelo menos parcialmente seus motivos. Os investigadores interrogaram detalhadamente Walter sobre o propósito e comprimento da corrente que ele adquiriu. Inicialmente, a corrente tinha comprimento de 12 metros. Contudo, os operativos descobriram que um pedaço de 3,5 metros foi usado, e a parte restante da corrente era cuidadosamente guardada no território da fazenda. A pergunta sobre por que era necessário exatamente tal comprimento de corrente, Walter se recusou a responder. Então, os operativos expressaram a suposição de que a corrente restante se destinava para o caso de necessidade de prolongamento ou seguro para o futuro. O próprio Walter ficou em silêncio, mas seu silêncio confirmou a suposição da investigação. Enquanto isso, a defesa de Walter tentou usar o conteúdo do diário e seus raciocínios instáveis sobre salvação das almas como prova de distúrbio mental. Os advogados submeteram pedido para condução de perícia psiquiátrica, esperando reconhecê-lo como inimputável. Isto daria a Walter possibilidade de evitar punição criminal padrão e, em vez da prisão, ir para a clínica fechada. Os psiquiatras conduziram perícia minuciosa, que durou quase 1 mês. Walter descrevia detalhadamente suas convicções sobre a necessidade de isolamento para a purificação espiritual e declarava sobre sua missão. Apesar disso, os especialistas médicos inequivocamente chegaram à conclusão de que o suspeito compreendia completamente a ilegalidade de suas ações e podia controlar seus atos. A conclusão dos psiquiatras tornou-se golpe sério para a defesa, pois destruiu completamente sua estratégia principal. Agora, os investigadores obtiveram todas as bases para julgamento completo de Walter. Eles tinham provas claras de como ele comprava materiais, como ele usava dinheiro da igreja, bem como seus motivos reais, detalhadamente refletidos no diário. Nos materiais do caso já estava preparado o esquema do compartimento subterrâneo de tamanho 2 por 5 metros, onde Luísa passou quase 5 anos. No esquema estão claramente marcados o parafuso olhal, corrente de comprimento 3,5 metros e detalhes do sistema de ventilação, que estava mascarado pelo ruído do gerador, instalado a 300 metros das casas vizinhas mais próximas. O acorde final da preparação do processo judicial tornou-se a acusação oficial de Walter por sequestro e detenção ilegal de Luísa Costa. Na acusação sublinhava-se que Walter agiu racionalmente, secretamente e com clara compreensão de que suas ações eram ilegais. Agora, todos os fatos indicavam que ele planejou suas ações antecipadamente e conscientemente. A investigação restava provar no tribunal que Walter não apenas cometeu crime grave, mas também o fez intencionalmente, baseando-se em ideias distorcidas, descritas em seu diário. O cartão do pastor falecido, usado para a compra da fixação, tornou-se o último elemento que ligou o crime de Walter com seu passado e confirmou seu cálculo cínico. Walter aguardava julgamento e os investigadores se preparavam para finalmente fechar o caso.
O processo judicial deveria tornar-se etapa final, após a qual a história do desaparecimento de Luísa Costa, finalmente, poderia obter sua conclusão lógica. O processo judicial contra Walter Nogueira, que os locais conheciam como Zé Mata, durou quase um mês. Todas as ruas ao redor do edifício do tribunal foram bloqueadas, o salão cheio até não caber mais, no ar pairava denso silêncio. O juiz leu as conclusões finais da investigação e acusações da promotoria. Walter foi considerado culpado de sequestro e detenção ilegal de Luísa Costa. O tribunal definitivamente estabeleceu que a construção de concreto armado entregue à fazenda 2 dias antes do desaparecimento de Luísa inicialmente foi planejada por Walter como isolador subterrâneo. Os 400 quilogramas de cimento comprados posteriormente foram usados por ele para a vedação da escotilha de entrada, o que foi confirmado pela perícia de construção. A corrente de comprimento 3,5 metros foi fixada no parafuso olhal, adquirido através da conta corporativa da igreja local. Durante quase 5 anos, Walter manteve Luísa no compartimento de concreto, escondido sob o piso de madeira do galpão na fazenda. A comida limitava-se a mingau de milho, que o fazendeiro constantemente comprava em quantidades excessivas. O ruído do gerador mascarava quaisquer possíveis gritos, e a distância até a casa vizinha mais próxima excedia 300 metros, tornando impossível a descoberta casual da prisioneira. A investigação forneceu ao tribunal todos os elos faltantes da cadeia de provas. Papel fundamental desempenhou a gravação de vídeo do posto de gasolina, confirmada pelos logs GPS da motocicleta Honda XR do serviço de rastreamento TrackCare. Exatamente estes dados confirmaram a rota de Walter, que passava precisamente pelo local do desaparecimento de Luísa. Também foi completamente revelado o componente financeiro do crime. O pagamento pelo parafuso de argola de 2 de junho de 2019 foi definitivamente vinculado ao cartão corporativo da igreja Nova Luz, que Walter utilizou após a morte do pastor. Sua assinatura pessoal na nota fiscal tornou-se a confirmação definitiva de seu envolvimento. Os criminalistas demonstraram as impressões digitais de Walter encontradas no balde com comida, bem como as amostras de DNA de Luísa encontradas dentro do compartimento de concreto. O tribunal também tomou conhecimento dos resultados da perícia de filmagem térmica, que registrou uma anomalia de área de 1,8 metros quadrados, revelando um compartimento oculto sob o piso de madeira do galpão. No último dia do processo, os advogados de defesa citaram fragmentos do diário de Walter, Pecado Fora dos Muros, tentando provar sua incapacidade mental e fanatismo religioso, que supostamente o impedia de compreender as consequências de suas ações. Em resposta, a promotoria tomou uma medida demonstrativa. Diretamente na sala do tribunal, em um suporte especial, foi exibida a corrente com parafuso de argola, que teve que ser removida com a ajuda de uma rebarbadora ciclônica. O som da ferramenta em funcionamento preencheu a sala do tribunal, lembrando demonstrativamente a todos os presentes o que acontecia no compartimento subterrâneo durante todos esses anos. Durante esta demonstração, Walter inesperadamente começou a gritar, exclamando algo incoerente sobre luz e salvação. O juiz imediatamente ordenou à escolta que retirasse o réu da sala. O tribunal continuou após um breve intervalo, e a manifestação emocional do réu não influenciou a decisão. No mesmo dia, o tribunal proferiu a sentença definitiva. Walter Nogueira foi condenado a 34 anos de prisão sob os artigos 148 e 217-A do Código Penal Brasileiro, qualificados como crime grave. Especialistas do Hospital Boa Vista divulgaram um relatório detalhado sobre o estado de Luísa Costa no momento da libertação. Ela pesava apenas 27 quilogramas. Foi diagnosticada com anemia severa, hipovitaminose crônica, raquitismo pronunciado e amenorreia prolongada. A sentença finalmente encerrou o caso do sequestro, confirmando completamente a culpa e identidade de Walter, bem como toda a sequência de suas ações criminosas. No entanto, 2 detalhes permaneceram oficialmente não esclarecidos e foram mantidos em sigilo pelo tribunal. Em primeiro lugar, a identidade da mulher misteriosa, chamada por Luísa de Mulher do Leite, nunca foi estabelecida. Esta linha de investigação recebeu um número separado, mas foi suspensa por falta de novos dados. Sobre ela não corriam prazos de prescrição. Em segundo lugar, o papel do pastor e da igreja Nova Luz
foi limitado pelo tribunal apenas como negligência e descuido na gestão das contas corporativas após a morte do proprietário, sem configuração de crime. Assim, o caso do desaparecimento de Luísa Costa foi oficialmente concluído e entrou na história da criminalística do estado de Roraima como um dos crimes mais incomuns e cruéis cometidos na região nas últimas décadas. Walter Nogueira foi enviado para uma prisão de regime fechado e a própria Luísa começou uma recuperação lenta e complexa que poderia levar longos anos. No dia 11 de abril de 2024, uma equipe de construção começou a trabalhar na casa número 27 da Rua Florestal, na aldeia de Stepnoy. Era necessário substituir o piso antigo, parcialmente apodrecido da cozinha. Os trabalhadores desmontaram as tábuas, mas quando removeram o armário velho da parede do fundo, descobriram um alçapão oculto de 60 por 60 centímetros. Abaixo havia um pequeno nicho de apenas cerca de 80 centímetros de profundidade. No fundo jaziam os restos mortais de Anton K., de 7 anos, preso com um cabo metálico pela perna ao tubo de aquecimento. Lá mesmo, entre antigas aparas de madeira, os criminalistas encontraram uma colher de plástico. Os pais de Anton, Sergei K. e Irina K., imediatamente disseram à polícia que Anton já estava na casa da avó há um mês. No entanto, o exame médico confirmou que os últimos sinais de vida de Anton foram registrados não antes do início de março. Isso significava que o menino não havia deixado a casa, e os pais ocultavam seu paradeiro por razões desconhecidas. Os operativos começaram a examinar os detalhes. O cabo com o qual Anton estava preso foi fixado com um cadeado no tubo de aquecimento. O próprio cadeado estava intacto e não danificado. Isso significava que Anton não poderia se libertar sozinho e estranhos não poderiam interferir sem a chave. Os criminalistas notaram aparas de madeira frescas no chão do subsolo. No pátio da casa foi encontrado um galpão no qual havia uma motosserra usada recentemente. A graxa na corrente da motosserra não havia tido tempo de secar, o que indicava que os trabalhos de fechamento ou abertura do subsolo foram realizados recentemente. Também os investigadores registraram fragmentos microscópicos de novo linóleo nas bordas do alçapão, que coincidiam exatamente com o lote comprado pela família em fevereiro de 2024 na loja Stroy Market. Esta descoberta confirmava as palavras da mãe sobre trabalhos de renovação recentes, mas intensificava as suspeitas de uma tentativa consciente de ocultar o próprio fato da existência do nicho sob o piso da cozinha. A investigação começou a verificar os vizinhos e o círculo social da família. Nas primeiras etapas, a atenção foi atraída para duas figuras: o pai do menino, Sergei K., e o vizinho, Victor P. Sergei K., homem de 35 anos, trabalhava como motorista de caminhão. Os vizinhos o descreviam como uma pessoa silenciosa e reservada, quase sem contato com os moradores locais. A polícia não tinha queixas contra ele anteriormente, mas neste momento ele permanecia sob vigilância rigorosa. Victor P., vizinho da família, era conhecido pelas forças da ordem há muito tempo. No passado, ele teve problemas com a lei por roubos e conflitos domésticos. Além disso, os vizinhos lembraram que Victor teve conflitos repetidos com a família de Anton, e as relações eram tensas. No dia 5 de março, o aposentado Mikhail Z., que morava na casa em frente, comunicou informações importantes à polícia. Ele ouviu Victor discutindo alto com alguém pequeno e supôs que poderia ter sido Anton. Este testemunho parecia significativo, e a polícia rapidamente começou a verificar Victor. No entanto, logo a investigação recebeu confirmação documental de que Victor P. não poderia estar envolvido. Durante o período de 4 a 10 de março, ele estava no centro de detenção temporária por vandalismo. Os especialistas confirmaram que não havia DNA de estranhos no cabo e no subsolo. Este fato excluía completamente a versão da participação de Victor neste caso. A primeira suspeita desmoronou quase imediatamente, e a investigação mudou sua atenção para a família de Anton. A polícia enfrentou um fato óbvio. Apenas membros da família K. poderiam controlar o acesso ao alçapão e à corrente. Ficou claro que um dos pais não apenas conhecia a existência do esconderijo, mas participava diretamente na organização de todo o processo.
Agora era necessário entender quem exatamente dos cônjuges conscientemente enganava os que os cercavam e por que nenhum dos vizinhos durante todo o mês notou o desaparecimento de Anton. Os investigadores se dirigiram à documentação médica e escolar da família para esclarecer a situação dentro de casa. Foram iniciados exames adicionais para revelar detalhes do estilo de vida da família, bem como para estudar o que poderia ter empurrado os pais para tais ações. A versão de uma coincidência acidental de circunstâncias já havia caído completamente. O foco da investigação mudou bruscamente dos suspeitos externos para o interior da própria família K. A investigação declarou oficialmente que a versão de interferência externa estava excluída. Os vizinhos agora percebiam a família de forma diferente do que antes, perguntando-se que circunstâncias dentro de casa poderiam ter levado a tal desfecho. A investigação entrou em uma nova etapa. Agora os operativos tinham que entender como e por que a família K ocultava Anton, quem exatamente tinha a chave do cadeado no cabo e por que isso era ocultado com tanto cuidado. Todos os fios da investigação convergiram em um ponto, dentro do círculo familiar que à primeira vista parecia bastante comum. Agora os investigadores precisavam entender os motivos e ações dos membros da família. Havia muito trabalho minucioso pela frente, mas uma coisa estava clara imediatamente. O mistério não estava no ambiente, nem em conflitos casuais com vizinhos, mas diretamente dentro da própria casa. Neste momento, a investigação apenas começava a tomar contornos claros, e era necessário para os investigadores estudar cuidadosamente cada detalhe da vida desta família, para entender como os eventos levaram à terrível descoberta sob as tábuas do piso da cozinha. A investigação começou a estudar cuidadosamente a estranha compra realizada por Sergei K. no dia 29 de fevereiro de 2024, 5 dias antes da inspeção inesperada de funcionários da Proteção Social. No recibo da loja Stroy Market, feito em nome de Irina K., constavam 3 itens: cabo de aço de 5 milímetros de diâmetro, cadeado e um pedaço de linóleo de 2 por 3 metros. As câmeras de vídeo dentro do salão comercial registraram exclusivamente Sergei, calmamente colocando esses objetos no carrinho e pagando em dinheiro no caixa. Os operativos verificaram novamente os dados do leitor de rota instalado na Estrada Federal R-176. O registro coincidiu completamente com a rota da casa de Sergei até a loja e de volta. Sergei percorreu 18 quilômetros em seu automóvel Vaz 2112 exatamente em 25 minutos em cada direção. A polícia obteve confirmações diretas de que precisamente ele havia adquirido os materiais para o futuro esconderijo. No interrogatório que aconteceu no dia 12 de abril, Sergei respondia com confiança e naturalidade. À pergunta do investigador sobre os objetivos da compra, ele explicou que o cabo destinava-se ao reparo do poço e planejava usar o linóleo na estufa de seu terreno. O grupo operativo imediatamente se dirigiu para verificar o declarado. O poço foi examinado por funcionários do Ministério de Situações de Emergência. Revelou-se estar completamente intocado, e a velha estufa que estava no quintal dos fundos havia sido desmontada ainda no outono do ano anterior. Assim, a versão proposta por Sergei desmoronou imediatamente. Os especialistas criminalistas estabeleceram rapidamente outro detalhe importante. Sergei afirmava que após a compra o cabo ficou no galpão e não o usaram. Mas partículas microscópicas do novo linóleo do mesmo lote que foi encontrado no alçapão do subsolo também se revelaram estar no próprio cabo. Isso significava que o cabo foi usado já após a colocação do novo revestimento dentro de casa, diretamente no subsolo. Os investigadores continuaram cavando mais fundo e descobriram que a folha de novo linóleo foi colocada diretamente sobre o antigo. Isso foi feito especialmente para mascarar o corte fresco da moldura do alçapão. Assim, a investigação chegou a uma conclusão firme. Sergei não simplesmente decidiu impulsivamente mudar algo na casa. Ele comprou materiais de forma direcionada, planejou cuidadosamente as ações e conscientemente ocultou os rastros para que nenhum estranho pudesse notar o cômodo oculto. O investigador interrogou novamente Sergei sobre as novas evidências. Agora Sergei não conseguiu explicar por que os rastros de linóleo apareceram no cabo, embora anteriormente insistisse que não havia levado o cabo para dentro de casa. Ele começou a se confundir nos detalhes e se referir confusamente ao esquecimento.
o que apenas intensificou as suspeitas dos operativos. No entanto, reconhecimentos diretos ou explicações de Sergei a esse respeito não chegaram. O grupo investigativo obteve dados do operador móvel da família K. Descobriu-se que no dia 29 de fevereiro, exatamente no dia da compra, chegou ao telefone de Irina uma notificação SMS do Serviço de Proteção Social sobre uma inspeção planejada. A inspeção deveria acontecer no dia 5 de março. Precisamente neste momento foram comprados os materiais necessários para criar o esconderijo. Para os investigadores era óbvio. Sergei conhecia a inspeção vindoura antecipadamente e rapidamente tomou medidas para ocultar algo importante dos trabalhadores sociais. Inicialmente, Sergei afirmava que o cabo foi adquirido exclusivamente para necessidades domésticas e nunca saiu do galpão. A perícia dos criminalistas refutou completamente esta declaração. O cabo claramente foi usado dentro de casa e era parte integral da construção do alçapão e do subsolo. Isso se tornou mais uma prova da mentira direta de Sergei e destruiu definitivamente sua versão. A investigação chegou à conclusão de que o subsolo não era um lugar acidental. Não surgiu espontaneamente e não apareceu simplesmente como resultado de uma reforma. Era um espaço pensado, planejado, especialmente destinado para ocultar Anton. A construção e as dimensões do nicho foram feitas precisamente para retenção, e o cadeado e o cabo asseguravam a impossibilidade de escapar sem intervenção externa. Os funcionários da polícia examinaram mais uma vez cuidadosamente as instalações da cozinha e documentaram os detalhes do subsolo oculto. Atenção especial foi dada ao fato de que ninguém, exceto a família, tinha possibilidade de acesso à casa e muito menos a chave do cadeado. Todos esses fatos confirmaram a suposição de que a criação do esconderijo foi uma ação consciente e pensada, e Sergei se tornou seu principal organizador. Agora a investigação aderiu firmemente a uma versão. Tudo o que aconteceu na casa número 27 da Rua Florestal foi um evento planejado, não uma tragédia acidental. O ângulo da investigação mudou para o esclarecimento dos motivos da família K e o papel de cada um de seus membros na organização e realização do concebido. Os operativos se preparavam para estudar mais profundamente a personalidade de Irina, já que as compras formalmente estavam registradas precisamente em seu nome, e Sergei claramente tentava minimizar sua participação na organização deste evento. Enquanto isso, os operativos continuavam registrando cada ação de Sergei, estudando cuidadosamente seu comportamento e ambiente. Tudo indicava que o plano principal foi concebido precisamente por ele e realizado de forma maximamente fria e calculada, sem sinais óbvios para os que o cercavam ou mudanças no comportamento. A atenção dos investigadores se deslocou para uma circunstância estranha. Ninguém havia visto Anton durante um mês inteiro, embora os pais assegurassem que ele havia deixado a casa na manhã do dia 5 de março. Pareceria que em uma pequena aldeia tal desaparecimento deveria ter chamado a atenção de vizinhos, professores ou alguém mais. No entanto, não se encontrou nenhuma única testemunha que pudesse confirmar as palavras dos pais. Os investigadores decidiram aprofundar este fato. Começou uma análise detalhada da atividade telefônica de Irina. Em seu telefone foram encontradas 18 mensagens SMS enviadas no período de 6 a 8 de março para a avó de Anton, Marina K. Os textos das mensagens pareciam bastante comuns, tais como uma criança poderia enviar pedidos, respostas curtas, emoticons e até desejos de boa noite. No entanto, a verificação de geotags por Cell ID, automaticamente anexadas pelo operador a cada mensagem, mostrou algo estranho. Todas as mensagens supostamente enviadas por Anton foram enviadas da casa da família Katchen. Isso contradizia as afirmações dos pais de que Anton já estava na casa da avó quando enviava esses SMS. Os operativos urgentemente entraram em contato com a avó, Marina K., aposentada de 58 anos, vivendo separada da família em uma região vizinha. Seu status, no caso, foi oficialmente estabelecido como testemunha externa. Marina apresentou à investigação um álibi de ferro. Todo março ela passou no Tartaristão, a 600 quilômetros de Stepnoy. O bilhete de trem número 749.312, recibos de postos de gasolina e câmeras de vídeo da estrada M7 confirmaram suas palavras.
O investigador novamente chamou Irina para interrogatório. Sua explicação calma causou dúvida. Ela afirmava que Anton havia escrito todas as mensagens antecipadamente e pediu para enviar depois. O investigador apontou a faturação detalhada do operador móvel MTS. A primeira mensagem do telefone da mãe saiu na manhã do dia 6 de março às 10h12, já depois que os pais afirmaram que Anton estava a caminho da avó. Irina não conseguiu explicar esta inconsistência e disse que possivelmente confundiu as datas. No entanto, os investigadores registraram esta inconsistência como um sinal evidente da tentativa dos pais de ocultar a verdadeira localização de Anton. Nos detalhes dos SMS, claramente transparecia a tentativa de criar a ilusão de que Anton estava vivo, saudável e se encontrava fora de casa. Por um breve momento, os operativos admitiram a possibilidade de que Anton pudesse ter deixado a casa independentemente e estar se escondendo em algum lugar da aldeia. Para verificar esta versão, chegou a Stepnoy um grupo sinológico. Os especialistas com cães verificaram cuidadosamente todas as construções abandonadas, ravinas próximas e massas florestais. No entanto, nenhum rastro da permanência de Anton nestes lugares foi descoberto. Isso permitiu rejeitar oficialmente a versão da fuga. Precisamente neste momento, a investigação recebeu um relatório importante do especialista forense. Segundo as conclusões, o desfecho trágico com Anton ocorreu entre 6 e 8 de março, sendo a causa a desidratação, ou seja, a ausência de líquido. Este fato claramente dizia que Anton se encontrava dentro do subsolo, onde os pais o colocaram justamente no período de inspeção dos serviços sociais. As mensagens enviadas em nome de Anton foram apenas uma tentativa cínica de ocultar a verdadeira situação e atrasar as suspeitas. A investigação agora excluía completamente a versão de casualidade. Os fatos indicavam um cálculo frio. A família criava a ilusão de normalidade, simultaneamente ocultando dos que os cercavam a situação com Anton. E isso foi feito de forma maximamente cuidadosa, até o ponto de que nenhum dos vizinhos e conhecidos duvidou do relato dos pais sobre a viagem à casa da avó. Os operativos falaram com os vizinhos, tentando entender como pôde se formar tal estranha zona cega. Um dos vizinhos mencionou de passagem que a família temia as inspeções dos serviços sociais e frequentemente falava sobre a possível redução de subsídios que poderia ocorrer com conclusões negativas dos inspetores. Mas mesmo esta suposição ainda não se revelava completamente, já que o motivo ainda não havia sido oficialmente confirmado pela investigação. Assim, a investigação se concentrou completamente na personalidade dos pais de Anton e nos eventos ocorridos na casa após o dia 5 de março. Agora, considerando os novos dados sobre o tempo da tragédia, a investigação chegou à conclusão de que os pais conscientemente enganavam os que os cercavam e as forças da ordem. Nesta etapa, o caso foi requalificado sob o artigo penal privação intencional de vida de menor. Ambos os pais agora foram oficialmente interrogados precisamente sobre esta acusação. Os investigadores se preparavam para a próxima etapa da investigação, que deveria revelar já os motivos concretos da família e o grau de participação de cada um dos pais neste caso trágico. A partir deste momento, o caso de Anton K. deixou de ser simplesmente uma história sobre um estranho desaparecimento e passou para a categoria de crimes sérios, cuja investigação era obrigação de operativos e criminalistas experientes. A investigação agora cabia reunir evidências exaustivas de culpa e entender completamente que papel nestes eventos jogaram Irina e Sergei K. Cada um deles, encontrando-se diante da perspectiva de um castigo penal severo, poderia começar a falar e revelar detalhes do ocorrido. Mas isso já era assunto dos próximos interrogatórios, nos quais deveriam soar as principais confissões. A investigação se dirigiu aos eventos da noite do dia 9 de março. Precisamente neste dia, como mostraram os resultados do trabalho dos criminalistas, perto do galpão da família K, algo foi queimado. Os investigadores foram levados a este fato por uma descoberta incomum do laboratório de incêndios. Nas amostras de cinza retiradas no território do terreno, os especialistas descobriram pedaços derretidos de filme PVC, um rebite metálico e um clipe de plástico de fita de embalagem.
Pelos números do lote, estes restos coincidiam exatamente com a embalagem do cabo comprado por Sergei de 5 milímetros de diâmetro, marcado com o código 0424. Nesta etapa da investigação apareceu uma nova testemunha importante, Artem L., de 14 anos, que morava na casa em frente. Ele se tornou a primeira pessoa que poderia dar testemunhos reais sobre os eventos do dia 9 de março. Artem contou ao investigador que na noite daquele dia, aproximadamente às 21h30, ele notou uma fogueira perto do galpão da família K. O adolescente afirmava que conseguiu distinguir na escuridão as silhuetas de ambos os pais. Artem observava o que acontecia da janela do segundo andar, mas não deu importância especial ao visto naquela noite, supondo que os vizinhos simplesmente se desfaziam de lixo doméstico. O investigador novamente chamou Irina para interrogatório. Ela repetiu confiadamente a versão já ouvida anteriormente sobre lixo doméstico. Segundo suas palavras, eles simplesmente queimavam coisas velhas, embalagens de produtos e outro lixo desnecessário que se acumulou durante o inverno. Sergei, ao contrário, se valeu do artigo 51 da Constituição da Federação Russa e se recusou a responder quaisquer perguntas sobre aquela noite, tomando uma posição de silêncio. No entanto, a perícia rapidamente dissipou as dúvidas dos investigadores sobre as palavras de Irina. Com a ajuda da espectroscopia FTIR, conseguiu-se estabelecer que entre o material queimado estavam o filme de embalagem e etiquetas daquele mesmo linóleo que foi adquirido no dia 29 de fevereiro e colocado na cozinha da casa K. O fato da destruição das embalagens foi registrado pela investigação como uma ação consciente dirigida ao apagamento dos rastros da compra. Esta descoberta se tornou o momento-chave da investigação, já que conectava diretamente os pais com as ações de preparação e ocultação do crime. Inicialmente, os investigadores tiveram a versão de que se queimava a roupa de Anton para ocultar pistas importantes. Para verificar esta hipótese, foi realizada uma perícia adicional de todo o conteúdo do subsolo. Como resultado, dentro do nicho foi encontrada a jaqueta de inverno de Anton, sendo que nela estavam completamente ausentes os rastros de exposição ao fogo. Isso significava que a versão com a queima de roupas se revelou falsa e foi oficialmente rejeitada. Os resultados de todas as perícias confirmaram univocamente uma coisa: os pais intencionalmente destruíram as embalagens para dificultar o estabelecimento da conexão entre suas compras na loja e o subsolo equipado. Agora, os investigadores rejeitaram definitivamente todas as explicações domésticas do que exatamente e por que foi queimado na noite do dia 9 de março perto do galpão. A versão sobre a destruição acidental de lixo doméstico não resistiu à verificação e foi completamente descartada. A investigação solicitou ao tribunal uma sanção para a prisão de Sergei e Irina K., motivando a petição com que os suspeitos já haviam demonstrado disposição para destruir pistas e obstruir o curso da investigação. Considerando as inconsistências previamente reveladas em seus testemunhos e as evidências diretas de engano intencional da investigação, o tribunal rapidamente satisfez esta petição. Ambos os pais foram colocados em prisão preventiva até o final de todos os procedimentos processuais. A investigação entrava na fase final. Agora, diante da investigação, estava a tarefa de estabelecer os motivos do crime, entender o estado psíquico dos acusados e o que exatamente poderia tê-los empurrado para ações cujas consequências foram cuidadosamente ocultadas dos que os cercavam. Na próxima etapa do trabalho, os investigadores começaram a preparação para realizar uma perícia psiquiátrica complexa de ambos os pais. Esta medida era necessária para entender os mecanismos psicológicos que levaram aos eventos trágicos. Além disso, a investigação estudava cuidadosamente as suposições previamente expressas pelos vizinhos sobre o medo da família diante dos serviços sociais, que poderia ter se tornado o ponto de partida na tomada de medidas tão radicais. No entanto, até o anúncio oficial do motivo, a investigação preferia manter os detalhes em segredo, chamando a situação apenas de fator sensível. Os psicólogos e investigadores preparavam o terreno para o bloco final da investigação, onde todos os motivos previamente ocultos deveriam ser apresentados ao tribunal em forma claramente formulada e argumentada. Assim,
O caso gradualmente passava do esclarecimento de detalhes factuais para uma análise mais profunda das causas e condições que se tornaram o fundamento do crime. A prisão de ambos os pais permitia à investigação excluir o risco de novas tentativas de destruição de evidências e se concentrar completamente no estudo da personalidade dos suspeitos e na revelação final de sua motivação. A audiência judicial do caso de Sergei e Irina K. começou no dia 26 de janeiro de 2025 na sala de sessões do Tribunal Distrital de Stepnoy. Durante toda a investigação, os operativos cuidadosamente reuniram detalhes dos eventos ocorridos no início de março do ano anterior. O comitê investigativo oficialmente chegou a uma conclusão final, estabelecida nos materiais do caso penal. O motivo das ações de Sergei e Irina foi o temor de perder 2 subsídios sociais, de cuidado e invalidez. Como estabeleceu a investigação, na manhã do dia 5 de março de 2024, aproximadamente às 9h30, Sergei e Irina conjuntamente colocaram Anton, de 7 anos, no subsolo preparado antecipadamente sob o piso da cozinha, após o que Sergei o prendeu com um cabo metálico ao tubo de aquecimento. Em seguida, o alçapão foi hermeticamente fechado. Por cima foi estendido o pedaço de linóleo recentemente adquirido, e acima foi colocado um armário pesado. Os pais planejavam que a inspeção dos serviços sociais passaria rapidamente e sem consequências, após o que Anton poderia ser liberado de volta. No tribunal, o promotor expôs detalhadamente toda a cadeia de evidências. Primeiro foram apresentadas as imagens de gravação de vídeo da câmera da loja Stroy Market, onde Sergei está claramente registrado comprando o cabo, cadeado e linóleo. Em seguida, foram apresentados os resultados da perícia técnica de incêndios, que confirmava o fato da destruição consciente da embalagem destes materiais perto do galpão da casa na noite do dia 9 de março. Evidência não menos convincente se tornaram os dados do operador móvel sobre as mensagens SMS enviadas por Irina em nome de Anton de seu telefone pessoal. Os dados de geolocalização claramente indicavam a casa da família K no momento do envio das mensagens. No mesmo período, a avó de Anton se encontrava a centenas de quilômetros da aldeia, o que confirmavam as câmeras de vídeo da estrada M7 e recibos de postos de gasolina. Um detalhe importante separado se tornou a perícia genética, que excluía completamente a presença de terceiras pessoas no cabo e cadeado. Isso confirmava completamente as conclusões de que ninguém estranho poderia participar do ocorrido. A perícia médico-legal univocamente indicou o intervalo de tempo da partida de Anton, de 6 a 8 de março, sendo a causa a falta de líquido. Ou seja, o menino não conseguiu sobreviver no espaço fechado do subsolo mais de 2 a 3 dias. No processo judicial, os cônjuges pela primeira vez deram testemunhos um contra o outro. Sergei abertamente declarou que precisamente Irina insistia em esconder Anton antes da inspeção, temendo perder os importantes subsídios. Ele sublinhou que não pensava que tudo resultaria de tal forma. Irina, por sua vez, declarou que estava segura do caráter de curto prazo da situação. Eu pensava que a inspeção terminaria em 1 ou 2 horas e nós imediatamente o libertaríamos de volta. O tribunal percebeu estes testemunhos como uma tentativa de transferir a responsabilidade um para o outro. No entanto, isso não mudou a qualificação do crime. A parte final da audiência judicial foi dedicada ao anúncio das conclusões da perícia psiquiátrica complexa realizada no FGBNU, nome de Serbsky. Os médicos oficialmente concluíram: Sergei e Irina K. são absolutamente imputáveis. Não foram descobertos sinais de transtorno psíquico ou estado de afeto que pudessem atenuar a responsabilidade. Suas ações tinham caráter racional e completamente consciente. O veredito final o juiz leu no silêncio completo dos presentes na sala. Sergei K. e Irina K. foram reconhecidos culpados segundo o ponto V da parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, assassinato de pessoa menor de idade, cometido por grupo de pessoas segundo acordo prévio. Sergei K. foi sentenciado a 20 anos de privação de liberdade com cumprimento da pena em colônia de regime estrito. Irina K.
recebeu castigo na forma de 18 anos de privação de liberdade também em colônia de regime estrito. Após o anúncio do veredicto, o juiz encerrou a sessão. Os oficiais de justiça retiraram os acusados da sala. Alguns minutos depois disso, a porta de ferro da cela se fechou atrás deles, cortando-os completamente de sua vida anterior. Ninguém mais olhou para trás. Após a conclusão do processo judicial nos materiais da investigação, permaneceram alguns detalhes não completamente esclarecidos. Os criminalistas registraram na moldura de madeira do alçapão vários cortes antigos que era impossível datar com precisão. Estes cortes poderiam testemunhar que o subsolo foi usado para reter Anton também anteriormente. No entanto, confirmação documental final disso não foi obtida, e oficialmente esta informação permaneceu sem resposta. Assim, a investigação completa e incondicionalmente provou a identidade dos criminosos, o motivo e método de cometimento do crime, refutando todas as versões falsas previamente surgidas. No entanto, a questão de se esta foi a primeira e única vez de uso do subsolo na casa da Rua Florestal para tais propósitos permaneceu na categoria de fatos oficialmente não revelados. Com isso, o caso número 24724 foi oficialmente encerrado.